Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do seu programa Visionária Esportes, aqui pela Rádio Visionária, nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, vamos à palavra do dia? Salmos 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Se Deus é a sua luz e a sua fortaleza, não há escuridão ou obstáculo que possa te parar. Confie, porque Ele vai te sustentar em cada batalha da sua vida. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. E após o intervalo, vamos juntos para os destaques do esporte no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes aqui. Vamos ao nosso placar do futebol nacional e internacional. Vamos lá, poucos resultados, né? Até porque é data FIFA, né? Mas a partir de amanhã já vamos ter bem mais resultados com as eliminatórias sul-americanas, eliminatórias europeias e por aí vai. E vamos, mas primeiramente antes, vamos com o jogo de ida da final da Copa do Nordeste. E ele está de volta. Nilber Ferreira, nosso correspondente, vai falar sobre esse jogo. Confiança e Bahia. Fala, Nilber! Alô, amigos. Ontem à noite aconteceu o jogo de ida da Copa do Nordeste, também conhecida como Lampions League. Final inédita entre Confiança de Sergipe e o tricolor baiano, Bahia. Sabia não? Esquadrão de Aço tenta o penta para superar o seu grande rival, Vitória. Seu último título foi em 2021. O time sergipano do Confiança pretende fazer história conquistando seu primeiro título da competição. A partida foi realizada na Arena Batistão, em Aracaju. O Bahia não se intimidou em estar jogando fora da fonte. Logo aos 4 minutos saiu à frente com gol do atacante uruguaio Lúcio Rodrigues e continuou a pressionar, voltando a marcar com Willis José aos 27. No segundo tempo, Rodrigo Nestor aos 8 de falta ampliou e Rezende aos 40 fechou a goleada. O único gol do mandante foi marcado por Ronaldo Camarão aos 4 da segunda etapa. Tricolor sai de Aracaju com uma vantagem elástica ao som de "É Campeão" da sua torcida presente no Batistão. A equipe sergipana precisará de muita confiança. Como é que é? Para reverter o placar na Arena Fonte Nova. Os times se encontram novamente no sábado às 17h30. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, domínio do Bahia, com grande probabilidade do time comandado por Rogério Ceni sagrar-se campeão da Lampions League, ou seja, Copa do Nordeste. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira para Visionária Esportes. Valeu, Nilber! Muito obrigado, tamo junto, meu amigo. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo no continente africano, Gabão goleou as Ilhas Seychelles por 4-0. Gabão lidera o grupo F das eliminatórias africanas com 18 pontos, está próximo de conseguir uma vaga para a próxima Copa. Vamos às notícias do futebol, tem bastante coisa aqui. Vamos lá. O toque de drama se deu no último dia da janela de transferências. O São Paulo tentou até o fim, mas simplesmente não conseguiu atender às exigências financeiras do Al Hilal, que incluía valor pelo empréstimo e ajuda no salário. Marcos Leonardo chegou a abrir mão de parte do próprio vencimento para viabilizar a ida, mas mesmo com este esforço, o clube saudita considerou a oferta insuficiente. As negociações se estenderam por mais de 10 reuniões com bastidores de tensão. O Al Hilal chegou a criticar que vocês não querem pagar nada, mas querem o jogador? O vazamento de informações durante o processo também azedou o clima. No fim, sem ter o que oferecer, o São Paulo encerrou o processo na noite de 2 de setembro.
Ilya Zibarny, recém-contratado zagueiro ucraniano do Paris Saint-Germain, revelou em entrevista ao canal Futebol 360 que não mantém nenhuma relação com jogadores russos do elenco, inclusive o goleiro Matvei Safonov. Ele reforçou que enquanto o conflito perdurar, só interagirá com Safonov no nível estritamente profissional, cumprindo suas obrigações com o clube. Zabarny classificou os russos como agressores que tentam destruir a liberdade da Ucrânia e declarou apoio ao isolamento total do futebol russo. O técnico Luiz Henrique preferiu manter distância de debates políticos-geopolíticos, enfatizando que o futebol deve permanecer acima da política. O Grimsby Town eliminou o Manchester United nos pênaltis após empate por 2-2, mas será multado em cerca de 63 mil reais, equivalente a 20 mil libras, por inscrever o jogador Clark Orduor com 1 minuto e 59 segundos de atraso por falha de sistema e relatou o erro imediatamente à organização. A EFL impôs a penalidade, mas não excluiu o clube da competição, suspendendo metade da multa sob condição de não reincidência. O Manchester United tem até segunda-feira para recorrer da decisão, o que poderia anulá-la e permitir sua volta ao torneio na terceira fase. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que a seleção brasileira manterá o esquema ofensivo com 4 atacantes no duelo contra o Chile nesta quarta-feira, às 9h30 da noite no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A formação ofensiva será composta por Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Ancelotti destacou a importância de um time intenso, rápido no ataque, mas sem abrir mão da segurança defensiva. Ele afirmou que a equipe deve jogar com boa pressão ofensiva, intensidade e velocidade com a bola, buscando repetir a boa atuação contra o Paraguai na última data FIFA. O técnico também elogiou a versatilidade de Estevão, destacando sua capacidade de atuar por dentro, o que é valorizado no futebol moderno. A CBF está produzindo um documentário sobre a era Ancelotti na seleção brasileira, com previsão de lançamento após a Copa do Mundo de 2026. A produção já iniciou, captando imagens exclusivas de treinos e jogos da equipe nacional. O projeto visa oferecer aos torcedores uma visão inédita dos bastidores da seleção, sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti. A CBF planeja disponibilizar o documentário em plataformas de streaming, ampliando o acesso dos fãs ao conteúdo exclusivo. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, está avaliando a possibilidade de organizar um amistoso de despedida da seleção brasileira em solo nacional antes da Copa do Mundo de 2026. O confronto contra o Chile, marcado para esta quinta-feira no Maracanã, pode ser a última partida da equipe do Brasil, da equipe no Brasil antes do torneio. A CBF planeja disputar os próximos amistosos e compromissos oficiais fora do país, com partidas previstas no Japão e na Coreia do Sul em outubro, além de outras datas em novembro deste ano e março de 2026, incluindo confrontos na Europa. A expectativa é de um grande público, com mais de 45 mil ingressos já vendidos até o início de setembro. A seleção brasileira já garantiu sua vaga no Mundial de 2026 e busca consolidar sua preparação para o torneio com os próximos amistosos internacionais. Mais uma da CBF, ela realizará uma homenagem especial aos campeões mundiais da seleção brasileira durante o jogo contra o Chile nesta quinta-feira às 9h30 no Maracanã. Representantes dos 5 títulos conquistados pelo Brasil, 58, 62, 70, 94 e 2002, estarão presentes no estádio para receber reconhecimento pelo legado que ajudaram a construir. O presidente da CBF, Samir Chaoud, destacou a importância de celebrar esses ídolos como forma de inspirar a busca pelo hexacampeonato em 2026. O técnico Carlo Ancelotti também enfatizou o valor de aproximar o atual elenco dessas lendas do futebol brasileiro. Além da cerimônia no intervalo da partida, os campeões participarão de um almoço comemorativo na sexta-feira promovido pela CBF. Entre os convidados estão de 58 e 62 Pepe, 70, Jairzinho Brito, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo César Caju. De 94, Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mauro Silva e Branco. E de 2002, Edilson, Kleberson, Lúcio e Anderson Polga. A presença desses ídolos no Maracanã reforça a conexão entre as gerações e celebra a rica história da seleção brasileira no futebol mundial.
A estreia da GETV, canal digital gratuito da Globo focado em esportes, ocorrerá nesta quinta-feira, dia 4, com transmissão ao vivo de Brasil e Chile, às 9h30, horário de Brasília, no Maracanã. A partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 marca a despedida da seleção brasileira em solo nacional antes do Mundial. O jogo será transmitido simultaneamente na TV Globo, Sport TV e GETV. A GETV está disponível gratuitamente no Globoplay, substituindo o GeFast. No YouTube, substituindo o canal do GE, e no TikTok, na Samsung TV Plus, nas operadoras Claro TV+, Vivo e Oi TV e no portal GE Globo. Ainda em setembro, o canal será lançado nas plataformas de TV da LG e TCL. A equipe de transmissão da GETV contará com Fred Bruno e Mariana Spinelli como anfitriões, Jorge Igor na narração e os comentaristas Bruno Formiga, Luana Maluf e André Balada. As reportagens de campo serão realizadas por Sofia Miranda e Jordana Araújo. A FIFA anunciou o cronograma oficial de vendas de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. A primeira fase de vendas começará em 10 de setembro de 2025, com inscrições abertas no site oficial da FIFA. Os ingressos terão preços dinâmicos, variando de $60, aproximadamente R$327, para jogos da fase de grupos, a $6.730, cerca de R$37 mil, para assentos privilegiados na final. A comercialização será dividida em várias fases, com sorteios para distribuição das entradas. Os torcedores interessados devem se registrar no site da FIFA para receber informações sobre as datas e processos de venda. A expectativa é que até 6,5 milhões de torcedores participe do processo de compra. Além disso, a FIFA oferece pacotes de hospitalidade exclusivos para os jogos da Copa do Mundo, disponíveis para compra separada. Esses pacotes incluem experiências premium e acesso a áreas exclusivas nos estádios. Lucas Paquetá foi absolvido pela Federação Inglesa de Futebol das acusações de manipulação de resultados por meio de apostas esportivas. A comissão reguladora considerou que não havia provas suficientes para sustentar as alegações de que o jogador teria forçado cartões amarelos em partidas do West Ham entre 2022 e 2023. No entanto, Paquetá foi considerado culpado por não cooperar adequadamente durante a investigação, violando a regra F3 do Código de Conduta da Federação Inglesa. Como resultado, ele pode ser multado em até R$1 milhão, valor equivalente a uma semana de salário do atleta. Além disso, o jogador pode ser responsabilizado pelos próprios custos legais, que podem ultrapassar R$7.300.000, embora ainda não esteja definido se a FA contribuirá para esses valores. O atacante Pedro do Flamengo superou polêmicas recentes e voltou a ser destaque no time, com 12 gols e 5 assistências em 28 jogos nesta temporada. Apesar de uma proposta de R$98 milhões do Al Rayyan do Catar, o clube rubro-negro recusou a oferta, considerando o jogador inegociável. Com contrato até 2027, Pedro é visto como peça-chave no elenco e não está disponível para transferências nesta janela. O atacante Bruno Henrique do Flamengo será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta-feira às 9 da manhã, ou seja, agora, por supostamente ter manipulado o resultado da partida contra o Santos em 2023 para beneficiar apostas. A acusação baseia-se em evidências de que o jogador teria informado seu irmão, Vander Nunes Pinto Jr., sobre a expectativa de receber um cartão amarelo, possibilitando apostas em sua penalização. Vander, por sua vez, teria realizado apostas utilizando contas de familiares e amigos. Se condenado, Bruno Henrique pode enfrentar uma suspensão de até 2 anos, além de 24 partidas e uma multa de até R$200 mil. A Procuradoria do STJD pretende utilizar um vídeo no qual um apostador confessa ter conhecimento prévio sobre o cartão amarelo, reforçando as acusações contra o jogador. O julgamento ocorrerá na sede do STJD no Rio de Janeiro e é aguardado com grande expectativa, dada a gravidade das acusações e as possíveis repercussões para a carreira de Bruno Henrique. Um torcedor do Espanhol foi condenado a 1 ano de prisão por proferir insultos racistas contra o atacante Iñaki Williams do Atlético Bilbao durante uma partida da La Liga em janeiro de 2020. O agressor admitiu os fatos e aceitou um acordo judicial que resultou na redução da pena originalmente solicitada de 2 anos. Além da prisão, ele foi multado em 1.086 euros, aproximadamente R$7 mil, e proibido de frequentar estádios de futebol por 2 anos. A sentença também inclui a
habilitação para trabalhar em setores educacionais e esportivos por 4 anos. Este caso é considerado um marco na luta contra o racismo no futebol espanhol, sendo o primeiro a ser julgado na justiça comum. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias do futebol. Não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes, vamos a mais notícias do futebol aqui. Hans-Joachim Watzke, reeleito nesta quarta-feira como presidente da Liga Alemã de Futebol, reiterou enfaticamente que enquanto estiver no comando, não haverá partidas oficiais da Bundesliga fora da Alemanha. Em coletiva de imprensa, ele afirmou: enquanto eu estiver aqui na liga responsável, não haverá partidas oficiais no exterior. Ponto final. Essa posição contrasta com decisões de outras ligas europeias, como a La Liga e a Série A italiana, que estão tentando aprovar jogos em locais internacionais, como Miami e Perth, visando ampliar o alcance financeiro e global da competição. Watzke, também vice-presidente da UEFA, afirmou que levará essa postura à entidade máxima do futebol, alinhando-se à crescente oposição de torcedores que veem tais iniciativas como prejudiciais à identidade local dos clubes e à integridade das competições. Renato Paiva, ex-técnico do Fortaleza, soube de sua demissão pela imprensa antes de ser comunicado oficialmente pelo clube. Segundo informações, um dirigente do Leão entrou em contato com o treinador para discutir o retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto, sem mencionar a possibilidade de desligamento. No entanto, a notícia vazou para a mídia local, surpreendendo Paiva, que foi chamado para uma reunião no início da noite, onde a diretoria pediu desculpas pelo vazamento e explicou que a decisão se baseava na necessidade de um treinador com perfil mais defensivo. E o Fortaleza anunciou no fim da noite de ontem a contratação de Martim Palermo como novo técnico. O argentino, ídolo do Boca Juniors, chega para substituir Renato Paiva, demitido após 10 jogos. Palermo firmou contrato até o final de 2025, com opção de renovação até o fim da próxima temporada. Ele será apresentado nos próximos dias e já comandará a equipe no jogo contra o Vitória, marcado para 13 de setembro. O Mirassol fez história ao se tornar o melhor estreante da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos após 20 jogos. Com 35 pontos conquistados e 58% de aproveitamento, o Leão Caipira ocupa a 6ª posição na tabela. Esse desempenho supera o recorde anterior do Grêmio Barueri, que em 2009 somou 31 pontos no mesmo período. Além disso, o Mirassol teve apenas 3 derrotas em seus primeiros 20 jogos, estabelecendo um novo recorde para estreantes no formato de pontos corridos. Atualmente a equipe está a apenas 15 pontos de igualar a pontuação final do Barueri, que terminou aquele ano com 49 pontos. Com esse desempenho, o Mirassol se aproxima da possibilidade de conquistar uma vaga em competições internacionais, feito alcançado apenas por Barueri e Cuiabá em suas estreias na elite do futebol brasileiro. Na terça-feira, dia 2, a árbitra Vanessa Ceballos foi agredida com um tapa no rosto durante uma partida da 3ª divisão do campeonato colombiano entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, no estádio Chelo Castro em Aracataca. O jogador Javier Bolívar do Real Alianza reagiu violentamente após ser expulso e desferiu o golpe na árbitra. Ceballos tentou revidar, mas foi contida por outros jogadores. O incidente gerou um tumulto generalizado com protestos de jogadores, membros das comissões técnicas e torcedores. A Liga de Futebol Magdalena, responsável pela competição, emitiu uma nota repudiando a agressão e enfatizando a necessidade de medidas mais rígidas para proteger as árbitras, especialmente em jogos masculinos. Bolívar se desculpou publicamente, afirmando que sua intenção era apenas retirar o apito da boca da árbitra, mas reconheceu que sua atitude foi desrespeitosa e inapropriada, enviando uma mensagem negativa ao esporte. Luiz Fernando Jubel, de 36 anos, foi oficialmente anunciado como novo líder técnico de desenvolvimento individual do Liverpool. O clube inglês confirmou sua contratação nesta quarta-feira, dia 3. Jubel chega para atuar no desenvolvimento e transição de jovens atletas, abrangendo as equipes sub-18, sub-21, jogadores emprestados e o time principal. Com passagem por clubes brasileiros como Vasco da Gama, Ceará, Bahia, Ponte Preta, Coritiba, Juventude, Atlético Mineiro e Cuiabá, Jubel possui experiência significativa no futebol nacional.
Ele também atuou como analista tático da seleção alemã durante os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Sua função no Liverpool envolverá a criação de planos de desenvolvimento individual para jogadores, garantindo o alinhamento entre as diferentes categorias e facilitando a transição para o time principal. O Liverpool destacou a experiência de Jubel em desenvolver talentos emergentes, adquirido em sua trajetória como treinador principal e assistente na Série A do Brasil. Ele possui licenças do UEFA, UEFA Elite Youth e Conmebol Pro, além de formação acadêmica em educação física, administração de empresas e comunicação. O técnico do Liverpool, Arne Slot, participou ativamente do processo de seleção global que resultou na contratação de Jubel, evidenciando a importância estratégica dessa adição à comissão técnica. Com a chegada de Jubel, o Liverpool reforça seu compromisso com o desenvolvimento de jovens talentos e a continuidade de sua filosofia de integração entre as categorias de base e o time principal. Mohamed Salah criticou publicamente um perfil de torcedores do Liverpool por uma postagem que zombava da saída dos atacantes Luiz Dias e Darwin Núñez. A publicação comparava os ex-jogadores a novos reforços Florian Wirtz e Alexander Isak com a legenda: cite uma evolução maior na história do futebol. Salah respondeu: que tal celebrarmos as grandes contratações sem desrespeitar os campeões da Premier League? Ressaltando a importância dos ex-companheiros na conquista do 20º título da Liga Inglesa. O perfil Anfield Edition, com mais de 500 mil seguidores, pediu desculpas, afirmando que não era sua intenção desrespeitar, mas sim destacar as novas aquisições do clube. Salah, conhecido por sua postura firme, já havia se manifestado anteriormente sobre questões sociais, como a crítica à UEFA por sua homenagem ao jogador palestino Suleiman Al-Obeid. O atacante Gabriel Jesus não foi incluído na lista de inscritos do Arsenal para a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA 2025-2026. A decisão ocorre devido à sua recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em janeiro de 2025, durante uma partida contra o Manchester United pela Copa da Inglaterra. No entanto, o clube londrino registrou o jovem Max Dolman, de apenas 15 anos, na lista A, tornando um dos jogadores mais jovens a disputar a competição europeia. A expectativa é que Gabriel Jesus esteja disponível para a fase eliminatória, caso o Arsenal avance e possa ser incluído na lista B após a janela de transferências de janeiro. João Pedro foi eleito jogador do mês de agosto pelos torcedores do Chelsea, recebendo 77% dos votos. O volante Moisés Caicedo ficou em segundo lugar com 11% e o atacante Estevão completou o pódio com 4%. O atacante brasileiro de 23 anos tem se destacado desde sua chegada ao clube com 5 gols e 2 assistências em 6 partidas. Ele também marcou 1 gol na vitória por 2-0 sobre o Fulham, consolidando sua boa fase. João Pedro chegou aos Chelsea em julho de 2025, após ser transferido do Brighton por cerca de 55 milhões de libras. Ele assinou um contrato de 7 anos com o clube londrino. Sua rápida adaptação e desempenho impressionante têm sido notáveis e ele é visto como uma das promessas do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de 2026. Inclusive está convocado, né? Após a saída de Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen enfrenta dificuldades para manter o alto nível alcançado sob sua liderança. Zé Roberto, ex-jogador do clube finalista da Champions League em 2002, aconselhou a diretoria a ter paciência e confiança no elenco atual. Ele ressaltou que a transição para um novo treinador exige tempo e que a pressão excessiva pode prejudicar o desenvolvimento do time. Zé Roberto enfatizou a importância de respeitar o legado deixado por Alonso e de permitir que o novo comandante implemente suas ideias sem cobranças imediatas. Recentemente, o Bayer Leverkusen demitiu Erik ten Hag após apenas 3 jogos, evidenciando a pressão interna por resultados rápidos. A decisão foi tomada devido à falta de sintonia entre o treinador e a diretoria, além de desempenhos abaixo das expectativas. Agora, o clube busca um novo técnico que possa dar continuidade ao trabalho iniciado por Alonso e conduzir a equipe a novos sucessos. O Grêmio pediu desculpas à torcida após uma ação de marketing que prometia a contratação de uma estrela até a meia-noite de terça-feira, mas não cumpriu o prazo. Em parceria com a plataforma de sorteios Pix das Estrelas, o clube incentivou os torcedores a adquirir e-books para viabilizar a chegada do reforço. No entanto, o jogador anunciado posteriormente foi o William, que chegou sem custos ao clube, já que estava sem contrato. O Grêmio afirmou que a campanha Movimento Imortal está encerrada, mas as ações continuam para concluir a negociação e pediu desculpas por
por qualquer mal-entendido. A Conmebol reafirmou que a final da Copa Sul-Americana de 2025 será realizada em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, no dia 22 de novembro, no estádio Ramon Tarruiche Aguilera. Apesar de um atraso nas obras de adequação do estádio, com apenas 26% de avanço até o momento, quando o esperado era 50%, a Confederação mantém a decisão de sediar o evento na Bolívia. A escolha da cidade homenageia o bicentenário da independência do país e o centenário da Federação Boliviana de Futebol. A Conmebol anunciou que um novo turno de trabalho será iniciado para acelerar as reformas e garantir que o estádio esteja pronto para a data estabelecida. O Vitesse, tradicional clube holandês, obteve uma vitória judicial que reverteu a revogação de sua licença profissional. A decisão do Tribunal de Arnhem suspende a exclusão do clube da Keukenkampioen Divisie, segunda divisão da Holanda, permitindo-lhe iniciar a temporada 2025-2026 enquanto aguarda o julgamento definitivo do caso. O clube agora busca reestruturar sua gestão e finanças para atender às exigências da KNVB e garantir sua continuidade no futebol profissional. O Vitória oficializou Rodrigo Chagas como técnico da equipe principal após a vitória sobre o Atlético Mineiro pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chagas, que já havia comandado o time interinamente, assume a missão de evitar o rebaixamento na Série A. Além disso, o clube anunciou a contratação de Kleber dos Santos como auxiliar técnico, profissional com experiência na elite do futebol brasileiro. Rodrigo Chagas possui 6 passagens pelo Vitória, 3 delas como jogador e 3 como técnico, destacando-se por sua identificação com o clube e pelo trabalho realizado nas categorias de base. Atualmente, o time ocupa a 17ª posição na tabela com 22 pontos e enfrentará o Fortaleza no próximo dia 13 em confronto direto pela permanência na Série A. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias do futebol, tem mercado da bola e tem também notícias dos outros esportes. Não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes. Hoje tem bastante notícia do futebol. Vamos lá, vamos para mais aqui. O Tajeres voltou a cobrar o Corinthians por uma dívida de 23.300.000 reais referente à contratação do meia Rodrigo Garro, realizada em janeiro de 2024. O presidente do clube argentino, Andrés Fassi, criticou a postura da diretoria alvinegra, afirmando que o Corinthians não entrou em contato para negociar o pagamento e que a dívida prejudicou financeiramente o Tajeres. Fassi também destacou que o valor do jogador aumentou significativamente desde a transação e que não há mais espaço para parcelamentos, exigindo o pagamento à vista com urgência. O Corinthians, que já enfrenta um transfer ban devido a pendências com o Santos Laguna, corre o risco de sofrer nova punição da FIFA caso não regularize a situação. Além disso, o clube paulista possui outras dívidas, incluindo 40 milhões de reais com Matias Rojas e 6.700.000 reais com o Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maicon. O zagueiro Gil não faz mais parte do elenco do Santos. A rescisão contratual foi oficializada nesta quarta-feira e registrada no Boletim Informativo Diário BID da CBF. O defensor de 38 anos deixa o clube após 1 ano e meio de contrato, que se estenderia até dezembro de 2025. Gil chegou ao Santos em janeiro de 2024, vindo do Corinthians, e participou de 66 partidas, marcando 1 gol e contribuindo para a conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a chegada de reforços como Adonis Frias e Alexis Duarte, Gil perdeu espaço na equipe titular, o que levou à decisão conjunta de rescindir o contrato. O jogador já havia manifestado anteriormente a intenção de se aposentar ao final da temporada, e sua saída pode antecipar esse momento. O empresário gaúcho de 31 anos, solteiro e sem filhos, registrou em cartório um testamento em que nomeia Neymar Júnior como seu único herdeiro. O documento, oficializado em 12 de junho de 2023, no 9º tabelionato de notas de Porto Alegre, destina toda a fortuna do empresário, estimada em 1 bilhão e 10 milhões de reais, aproximadamente 1 bilhão e 10 mil dólares, tá? 1 bilhão e 10 milhões de dólares, aproximadamente 6 bilhões e 100 milhões de reais, ao jogador do Santos. O empresário justificou sua decisão afirmando que se identifica com o Neymar, especialmente pela relação do jogador com seu pai, que lembra que ele teve com o seu próprio pai já falecido. Ele também destacou que, devido a problemas de saúde e a falta de herdeiros próximos, preferiu destinar sua fortuna ao atleta, quem considera não interesseiro, algo raro nos dias atuais.
Apesar da formalização do testamento, a assessoria de Neymar informou que ainda não recebeu qualquer comunicação oficial sobre o assunto. Além disso, especialistas em direito sucessório observam que para que a herança seja efetivamente transferida, será necessário o cumprimento de formalidades legais, incluindo o pagamento de impostos e a validação judicial do testamento. Até o momento, Neymar não se manifestou publicamente sobre o testamento. A situação continua a gerar repercussão na mídia e nas redes sociais, com opiniões divididas sobre a decisão do empresário. Isso vai dar um... Meu Deus! O zagueiro francês Jules Koundé criticou o calendário sobrecarregado do futebol, destacando os impactos negativos na saúde física e mental dos jogadores, além de afetar suas famílias e equipes de apoio. Ele alertou para o risco de esgotamento do esporte devido à superexposição, mencionando o aumento de 63 jogos no calendário com a expansão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Koundé enfatizou que é necessário repensar a sustentabilidade do modelo atual para preservar a integridade do futebol. O defensor do Barcelona também expressou frustração por ter ficado de fora de partidas decisivas da Liga dos Campeões devido a lesões, que ele atribui ao acúmulo de jogos. Ele afirmou que o corpo humano tem limites e que a sequência intensa de partidas pode levar a lesões, como aconteceu com ele no final da última temporada. Koundé alertou que a sobrecarga de jogos pode diminuir a apreciação do esporte, dizendo que quando algo é consumido em excesso, perde seu valor. Ele pediu às entidades responsáveis pelo futebol que reconsiderem o calendário atual para evitar consequências negativas a longo prazo. Vamos às notícias do mercado da bola, algumas aqui, né? Principalmente as notícias dentro do futebol brasileiro e transferências para fora, principalmente por Oriente Médio. Vamos lá. O São Paulo acertou o empréstimo do lateral esquerdo Patrick ao Paphos do Chipre. O acordo prevê taxa de 200 mil euros e cláusula de compra de 50% dos direitos por 2 milhões de euros, caso metas de desempenho sejam atingidas. O zagueiro italiano Andrea Natali, de 20 anos, foi emprestado pelo Bayer Leverkusen ao AZ Alkmaar da Holanda. A negociação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano e visa dar mais rodagem ao jovem defensor. O Vasco negocia a contratação do zagueiro Alan Carvalho, ex-Curitiba e atualmente no futebol português. O defensor de 23 anos está em conversas avançadas e pode ser anunciado como reforço ainda nesta semana. O atacante guineense Roger Fernandes, de apenas 19 anos e destaque do Braga, está prestes a fechar com o Al Ittihad da Arábia Saudita. O negócio deve girar em torno de 30 milhões de euros, superando o interesse de clubes ingleses. O atacante Figueiredo, revelado no Vasco e que estava emprestado ao América Mineiro, assinou com o Alverca, da 2ª divisão de Portugal. Na verdade, o Alverca, se não me engano, está disputando a 1ª divisão de Portugal, tá? Então, uma notícia aqui incorreta aqui que eu já estou corrigindo. O clube lusitano informou a chegada do jogador em anúncio oficial nas redes sociais. O Sérgio Alexander Mitrovic rescindiu com o Al Hilal da Arábia Saudita e já foi anunciado pelo Al Rayyan do Catar. O centroavante de 30 anos busca retomar protagonismo após perder espaço na equipe saudita. O meio-atacante Lohan, promessa do Flamengo, foi emprestado ao Pisa da Itália. O acordo envolve taxa de 500 mil euros e obrigação de compra por 4 milhões de euros, dependendo de metas esportivas estabelecidas. Vamos para os outros destaques esportivos. Vamos lá, destaques de outros esportes para você. Nick Kyrgios anunciou que enfrentará Aryna Sabalenka em uma partida de exibição em janeiro de 2026 em Hong Kong, reeditando a histórica Batalha dos Sexos de 1973. O australiano, conhecido por suas declarações polêmicas, afirmou que não precisará se esforçar ao máximo para vencer a número 1 do mundo, destacando que as mulheres não conseguem devolver nossos saques. Ele previu uma vitória por 6-2, ressaltando que representará o tênis masculino no duelo. A partida contará com regras modificadas, como uma quadra menor e um único saque por jogador. As declarações de Kyrgios geraram críticas nas redes sociais, sendo classificadas como machistas por muitos internautas. E o US Open 2025, quartas de final. Vamos aos resultados aqui, alguns resultados de ontem e da noite de anteontem, tá? Vamos lá. Pelo feminino, WTA, Amanda Anisimova venceu Iga Swiatek
surpreendendo-a por 2-0, com parciais de 6-4 e 6-3, garantindo vaga na semifinal com uma atuação firme e consistente. Naomi Osaka manteve sua forma impressionante e avançou com vitória tranquila de 2-0 sobre Carolina Muchova, com parciais de 6-2 e 6-1, mostrando sólido controle do jogo. No masculino, na noite de terça, Djokovic superou Taylor Fritz por 3-1, com parciais de 7-6, 3-6, 6-4 e 6-2, demonstrando experiência e capacidade de reação nas horas decisivas. E Félix Auger-Aliassime venceu Alex Minauer de virada por 3-1, com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 6-2, e garantiu presença na semifinal, com destaque para o seu saque potente e regularidade nos rallies. Após a sua vitória por 3-0 sobre Alexander Bublik no US Open, Jannik Sinner, número 1 do mundo, foi alvo de uma tentativa de furto. Enquanto distribuía presentes aos fãs, um homem tentou abrir a bolsa do tenista, mas foi rapidamente contido pelo segurança. O incidente gerou repercussão nas redes sociais, especialmente após um episódio anterior em que o CEO polonês retirou o boné de uma criança. Sinner segue para as quartas de final, onde enfrentará o compatriota Lorenzo Musetti. Vamos aos resultados da Eurobasket 2025 no dia 3, no dia de ontem, né? Montenegro perdeu para o Reino Unido por 89-83. Então 89-83 para o Reino Unido. Montenegro liderava por 83-81 nos últimos minutos, mas o Reino Unido fechou com uma parcial de 8-0, eliminando os montenegrinos da competição. Nikola Vucevic anotou 31 pontos e 11 rebotes e anunciou sua retirada da seleção após o jogo. Portugal venceu a Estônia por 68-65, garantindo sua classificação histórica para as oitavas de final do Eurobasket. Rafael Lisboa foi o destaque com 17 pontos, incluindo um triplo decisivo nos minutos finais. A Lituânia, em um jogo equilibrado, venceu a Suécia por 74-71. Jonas Valanciunas liderou a equipe com 18 pontos e 9 rebotes. A Letônia derrotou a República Tcheca por 109-75, avançando para as oitavas de final como terceira colocada do grupo. Davis Bertans e Kristaps Porzingis foram destaques da partida. A Alemanha venceu a Finlândia por 91-61, mantendo-se invicta na fase de grupos. Franz Wagner foi o principal nome da partida com 23 pontos. E a Turquia venceu a Sérvia por 95-90, garantindo sua classificação para as oitavas de final. Vamos recapitular com esses resultados. As seleções de Portugal, Letônia, Alemanha e Turquia avançam para a próxima fase da Eurobasket. Magic Johnson reafirmou recentemente sua posição sobre quem é o maior jogador de basquete de todos os tempos, mais conhecido como GOAT, né? Michael Jordan. Em declarações recentes, Johnson afirmou que não há dúvida de que Jordan é o GOAT, destacando sua habilidade de elevar o nível de suas atuações nos momentos decisivos, como exemplificado pelo icônico arremesso contra os Lakers nas finais de 91. Além disso, Johnson já havia expressado anteriormente sua opinião sobre o debate entre Michael Jordan e LeBron James, colocando Jordan como GOAT, seguido por LeBron James e Kareem Abdul-Jabbar. Essas declarações reforçam o respeito e a admiração de Magic Johnson por Michael Jordan, consolidando ainda mais o legado de Jordan como uma lenda do basquete. No próximo sábado, 6 de setembro, Carmelo Anthony e Dwight Howard serão oficialmente imortalizados no Hall da Fama do basquete em Springfield, Massachusetts, como parte da classe de 2025. Anthony, 10 vezes All-Star e campeão olímpico, é o 10º maior pontuador da história da NBA. Howard, 8 vezes All-Star e campeão da NBA em 2020, destacou-se como defensor e líder em rebotes. Ambos também serão homenageados como integrantes da Redeem Team, medalhistas de ouro em Pequim 2008. A cerimônia terá apresentações de lendas da NBA como Allen Iverson, Dwayne Wade, Patrick Ewing e Dominique Wilkins. O evento celebra suas trajetórias excepcionais e contribuições significativas ao basquete mundial. O Los Angeles Clippers e o astro Kawhi Leonard estão sendo investigados pela NBA após acusações de fraude financeira. Segundo o jornalista Pablo Torre, o proprietário da equipe, Steve Ballmer, teria criado uma empresa fictícia chamada Aspiration, especializada em plantação de árvores, para pagar $28 milhões a Leonard por meio de um contrato de patrocínio sem exigências reais de trabalho. Esse arranjo visa contornar as regras
regras do teto salarial da liga. A Aspiration recebeu 50 milhões de dólares de Ballmer e entrou em falência em 2025, com Leonard registrado como credor por meio de sua empresa KL2 Aspire LLC. Não há registros públicos de Leonard promovendo ou endossando a empresa. A NBA iniciou uma investigação oficial sobre o caso. Se confirmadas as irregularidades, os Clippers podem enfrentar sanções severas, como multas milionárias, perda de escolhas no draft e até mesmo a anulação do contrato de Leonard. A equipe negou as acusações, afirmando que não houve violação das regras do teto salarial. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias dos outros esportes. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para mais notícias dos outros esportes aqui. Vamos lá. No primeiro dia das quartas de final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2025, o Japão venceu a Holanda por 3-2, com parciais de 25-20, 20-25, 25-22, 22-25 e 15-12. A ponteira japonesa Wanda destacou-se com 27 pontos. Com essa vitória, o Japão retorna à semifinal do torneio após 15 anos e aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Turquia. Vai ser realizado hoje. Em seguida, a Itália derrotou a Polônia por 3-0, com parciais de 25-17, 25-21 e 25-18. A oposta Paola Egonu foi a maior pontuadora com 20 pontos. Com essa vitória, a Itália estende sua sequência invicta para 34 jogos e aguarda o vencedor do confronto entre Brasil e França na semifinal. O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, alertou para a importância da capitã da França, Helena Casalti, antes do confronto decisivo pelas quartas de final do Campeonato Mundial, no dia de hoje em Bangkok. Zé Roberto destacou que Casalti está dizendo a que veio nas últimas competições, evidenciando sua relevância no time adversário. A seleção brasileira tem se preparado intensamente, com foco em saque e defesa, para enfrentar a França, que vem se destacando no torneio. Aliás, está enfrentando agora, ou pode já ter terminado o jogo. Vamos aguardar aí, amanhã nós vamos trazer novidades para você sobre isso. O ciclista britânico Chris Froome, tetracampeão da Volta da França, sofreu um grave acidente durante um treino em Saint-Raphaël, no sul da França, em 27 de agosto de 2025. Aos 40 anos, Froome colidiu com um sinal de trânsito a aproximadamente 50 km por hora, resultando em lesões significativas, incluindo uma ruptura pericárdica, uma laceração na membrana que envolve o coração, além de pneumotórax, fraturas em 5 costelas, uma vértebra lombar e um pulmão colapsado. Após o acidente, Froome foi transportado de helicóptero para o Hospital Militar Sainte-Anne, em Toulon, onde passou por cirurgia cardíaca de emergência. Sua esposa Michelle afirmou que a recuperação será longa e que ele provavelmente não retornará ao ciclismo profissional. Com contrato até o final de 2025, o futuro de Froome no esporte permanece incerto. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, se prepara para o GP da Itália de Fórmula 1 neste fim de semana em Monza. Após uma corrida difícil na Holanda, onde terminou em 15º devido a problemas na largada e estratégia, Bortoleto busca recuperar-se em um circuito que conhece bem. Em 2024, ele conquistou uma vitória histórica na Fórmula 2 em Monza, ultrapassando adversários e vencendo após largar da última posição. As características do circuito com retas longas e curvas de alta velocidade favorecem o desempenho do carro da Sauber, e o piloto brasileiro espera aproveitar essa vantagem para somar pontos importantes na temporada. A Ferrari revelou uma pintura especial para o GP da Itália de Fórmula 1 em Monza, para celebrar os 50 anos do primeiro título mundial de Niki Lauda com a escuderia. O SF25, carro da temporada 2025, apresenta um tom de vermelho mais claro, semelhante ao utilizado no Ferrari 312T de 1975, com faixas brancas nas laterais e números dos pilotos em fundo branco. Além disso, a asa traseira é prateada, remetendo ao design da época. Os pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton também usarão uniformes inspirados nos anos 70. O carro está em exibição no Museu Ferrari durante o mês de setembro. O UFC confirmou o confronto entre os brasileiros Alan Puruoso Nascimento e Rafael Macapá Estevam para o UFC Fight Night 263, marcado para o dia 1º de novembro de 2025 no UFC Apex em Las Vegas. A luta será na divisão dos moscas até 56,7 quilos e integra o card preliminar do evento.
Alain Nascimento, de 33 anos, possui um cartel de 21 vitórias e 6 derrotas, com 3 triunfos em 4 lutas pelo UFC. Natural de São Paulo, ele é conhecido por seu estilo agressivo e habilidades no jiu-jitsu. Recentemente, ele foi retirado de um evento devido a uma lesão, mas está recuperado e pronto para o confronto. Rafael Estevam, de 29 anos, é amapaense e chega ao UFC com um cartel impecável de 14 vitórias e 14 lutas. Ele estreou na organização com uma vitória sobre Felipe Bunes e busca manter sua invencibilidade diante de Nascimento. Este duelo representa uma oportunidade para ambos os lutadores se destacarem na divisão dos moscas e avançarem na classificação do UFC. John Jones teve todas as acusações retiradas em um caso de acidente de carro ocorrido em fevereiro de 2025 em Albuquerque, Novo México. O ex-campeão dos meio-pesados do UFC enfrentava 2 acusações de contravenção: fuga do local do acidente e uso indevido de telefone para assediar ou ameaçar. Após uma revisão detalhada das evidências, incluindo registros de celular que comprovaram seu álibi, os promotores concluíram que as alegações eram infundadas e retiraram as acusações. O advogado de Jones, Christopher Dodd, afirmou que a acusadora estava embriagada e teria feito falsas alegações para evitar uma prisão por dirigir sob influência. Jones expressou gratidão pela decisão e criticou a rapidez com que as acusações foram feitas, ressaltando que seu passado não deveria influenciar julgamentos sem evidências concretas. A NFL Brasil anunciou planos ambiciosos para posicionar o futebol americano entre os 5 esportes mais praticados e assistidos do país até 2032. O gerente-geral da Liga no Brasil, Luiz Martins, destacou o impacto econômico positivo das partidas realizadas no país, como o jogo entre Eagles e Packers em 2024, que gerou 62 milhões de reais e criou 12 mil empregos. Além disso, a NFL está investindo em ações de longo prazo, incluindo a realização de mais de 15 eventos no Brasil para o São Paulo Game 2025, no jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, visando fortalecer a presença da liga no mercado brasileiro. Vamos para um rápido intervalo e já voltaremos com a agenda esportiva do dia. Não sai daí, hein? Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes aqui. Amanhã nós vamos trazer os resultados o resultado do Brasil, tá? Resultado do jogo do Brasil contra a França, tá? Vamos falar amanhã sobre esse assunto, com certeza você já deve estar sabendo o resultado aí. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, pelo Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, vão jogar Estados Unidos e Turquia, com transmissão do Sport TV 2. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Cazaquistão recebe o País de Gales às 11 da manhã, com transmissão da ESPN 4. Vai ter Geórgia e Turquia à 1 da tarde, com transmissão do Sport TV 2. Lituânia e Malta, 1 da tarde, com transmissão do Sport TV 3. Vai ter Holanda e Polônia, às 3h45 da tarde, com transmissão da ESPN. Bulgária e Espanha também jogam às 15h45, com transmissão do Sport TV. E Luxemburgo e Irlanda do Norte também jogam às 3h45, com transmissão do Sport TV 2. Também eliminatórias da Copa do Mundo, só que na América do Sul, às 8h30 da noite vai ter Argentina e Venezuela, com transmissão do Sport TV 3. E o esperado confronto entre Brasil e Chile, às 9h30 no Maracanã, com transmissão da Globo, do Sport TV e do YouTube do GE TV, a estreia do canal GE TV no YouTube. Então, lançamento hoje, às 9h30 da noite aí, com a transmissão do jogo entre Brasil e Chile. Foco em transmissões ao vivo e conteúdo esportivo diferenciado. Também no Grupo Globo vai rolar a estreia da temporada regular da NFL. Vai ter futebol americano, o jogo entre Philadelphia Eagles, atual campeão, contra o Dallas Cowboys. O jogo será às 9h20 da noite com transmissão do Sport TV 2. Isso aí. Isso, exatamente. NFL no Sport TV agora. Tênis, vai ter também o US Open, semifinais, a partir das 8 da noite, com transmissão do ESPN 2 e dos canais Sport TV. E assim a gente vai chegando ao final de mais uma edição do seu programa Visionário Esportes, desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Foi um prazer estar com você, trazendo todas as novidades no mundo esportivo. Vamos para a palavra de hoje. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Confie em Deus. Confie que Deus ilumina o seu caminho.
né? Confie em Deus, né? E ele fortalece o seu caminho e fortalece os seus passos, iluminando isso, né? Não tema o que está à frente, porque ele é a sua segurança e seu refúgio em todos os momentos. Você pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária. E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues e esse foi o Visionário Esportes. A gente volta amanhã às 9 da manhã, se Deus quiser. Um forte abraço, fiquem na paz e até lá.